Os profissionais do direito sempre têm à sua disposição uma infinidade de obras que, de uma forma ou de outra, ensinam e orientam os institutos jurídicos, esmiuçam as regras e julgados e ajudam no encaminhamento de casos e soluções. Mas não é muito comum encontrar livros que tratam do dia a dia nos fóruns. E mais difícil ainda, achar um livro que vai fundo nos pensamentos dos advogados e juízes quando analisam os casos para julgamento. Mesmo sendo raros, eles existem. E eu quero apresentar neste vídeo um dos mais agradáveis de se ler. Ele, Os Juízes Vistos por Nós, os Advogados, de Piero Calamandrei. Eu disse que é uma leitura agradável de ler porque é uma leitura leve e descontraída, apesar de tratar assuntos sérios como a confiabilidade dos advogados, juízes e instituições judiciárias. O autor é conhecido e consagrado no meio jurídico. Juntamente com Carnelucci Chiovenda, foi um dos inspiradores do Código de Processo Civil italiano de 1940 e, como político, participou da criação da Constituição Italiana do pós-guerra de 1948. Também foi advogado de destaque e professor universitário da Universidade de Florença. O livro foi lançado em 1935 com o título original de Elogio dos Juízes Escritos por um Advogado. Mas quando a gente lê, dá a impressão que ele foi escrito agora mesmo, porque ele permanece atual. Afinal, você já se perguntou como a justiça é administrada em nossa sociedade? Quem garante que os direitos dos cidadãos são protegidos e que as decisões judiciais são imparciais? E as pessoas envolvidas nos processos judiciais? Os advogados muitas vezes são vistos como mentirosos devido à natureza de seu trabalho, que envolve a defesa de seus clientes, independentemente de sua culpa ou inocência. Os juízes, que devem ser imparciais em suas decisões, mas que no mundo real, por serem humanos, podem sofrer influência política ou econômica. O Estado, que criaria propositalmente leis obscuras que gerassem controvérsias e assim as decisões judiciais aumentaria a sua autoridade entre os cidadãos. Sobre os advogados, Calamandrei conta que muitos levam a sério o raciocínio da luta pela verdade. Deixa eu ler aqui a parte do livro que fala sobre isso. Em qualquer processo, há dois advogados, que não podem ambos falar a verdade, uma vez que sustentam teses contraditórias. Logo, um deles mente. Isso autorizaria dizer que 50% dos advogados são mentirosos. Mas como o advogado que tem razão numa causa não a tem noutra, segue-se que todos estão dispostos a sustentar, no momento oportuno, causas perdidas, ou seja, que são todos mentirosos. Mas o autor defende que a parcialidade do advogado é salutar, pois ele é defensor de seu cliente e a imparcialidade é para o juiz. Nesse mesmo capítulo do livro tem uma passagem que define como o advogado deve agir e como ele age efetivamente. Vou pegar aqui. O advogado trabalha sobre a realidade como o historiador, que recolhe os fatos segundo um critério de escolha pré-estabelecido, desprezando aqueles que, segundo o mesmo critério, julga serem irrelevantes. Tal como o historiador trairia seu ofício se alterasse a verdade, contando fatos inventados, mas não o trai desde que se limite a recolher e a coordenar de entre os reais apenas aqueles aspectos que são favoráveis à sua tese. Isso deixa claro que o Calamandrei coloca a posição do advogado como alguém efetivamente parcial. Claro, faz parte do ofício, a defesa do seu cliente, mas defende também que ele não deve inventar fatos, e sim usar os fatos como um historiador,
Claro, usando aquela parte que interessa a sua tese e não usando a que não interessa. Em toda a obra, Calamandrei defende a confiança que o advogado deve ter sobre o juiz e vice-versa, as boas maneiras no trato com as questões do fórum e do amor que nutrem um pelo outro, é verdade. No livro ele menciona que para ter a sua tese acatada, o advogado utiliza argumentos doces e harmônicos, enquanto o juiz também busca o elogio do advogado em suas decisões. Mas ele alerta que quando a gente lê uma decisão e encontrar referências do tipo o nobre causídico, o ilustrado advogado, certamente a ação está perdida. Como eu falei antes, apesar da leitura leve e bem-humorada, o autor aborda questões sérias sobre os relacionamentos judiciais, a independência dos juízes e a confiança na justiça. Ele defende a independência dos juízes como uma garantia fundamental da imparcialidade da justiça. Ele argumenta que os juízes devem ser isentos de influências externas e ter autonomia para tomar decisões justas e equitativas. O papel dos advogados na garantia da justiça, também ele argumenta que os advogados são defensores da verdade e da justiça e ajudam a garantir que os direitos dos seus clientes sejam protegidos e que a lei seja aplicada de forma justa e equitativa. A importância de garantir que a justiça seja imparcial, isenta de influências externas e baseadas nas leis e nos princípios jurídicos. Apesar da sua importância, as ideias colocadas por Calamandrei também foram objetos de várias críticas ao longo dos anos. Uma delas, a desconfiança da justiça. Algumas pessoas argumentam que a defesa da independência do juiz e da imparcialidade da justiça é uma idealização e que a justiça nem sempre é imparcial ou isenta de influência política ou econômica. Sobre a função limitada dos advogados, que os advogados têm um papel limitado na garantia da justiça. Alguns argumentam que os advogados, em muitos casos, trabalham em nome de seus clientes e não em nome da justiça. A obra de Calamandrei é amplamente respeitada na área do direito e é estudada até hoje como uma fonte importante de conhecimento e inspiração para aqueles que trabalham no campo do direito. Esse livro é considerado uma leitura obrigatória para advogados, juízes e estudantes de direito e continua a ser relevante mais de 70 anos após a sua primeira publicação. Olha aqui, é uma leitura rápida e agradável. Sabedoria em pílulas. Eu gostaria de saber se você já leu ou pretende conhecer a obra. Poste aqui nos comentários o que você achou do livro e como ele ajudou na sua postura profissional. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e espero você no próximo vídeo. Até lá!